Essa é Thalita. Esse é um tranqueira que chama Alexandre. Thalita, essa moça bonita. Todo mundo lá aqui, Mariporã, corta aqui pra mim um instantinho, Edu. Mariporã fica mais ou menos daqui da Record, 1h20 de carro. E lá no bairro, todo mundo acha Thalita a menina mais linda. E esse Alexandre tá dando em cima de Thalita a beça. Aí, ó, olha que moça linda. E naquele dia, o que ela faz? Ela dá uma sacudidela assim no cabelo e ele diz assim, essa sacudidela foi para dizer que eu posso ir. E ele foi, aí começaram a namorar. Com 4 meses, ela descobre que não é bem como ela pensava. E aí acontece o seguinte, ela termina o namoro. E ele, isso quem me contou foi o nosso Chuca-Chuca, diz o seguinte, e ele disse, não, tem que ficar comigo. Ela disse, não. Bom, ele passou a azucrinar tanto a moça que ela largou a casa dos pais, foi morar com uma tia. Ele descobriu e continuou a persegui-la. Até que naquele dia, Thalita simplesmente desaparece. Ela chega a deixar uma carta, na verdade deixou várias, mas uma carta, mostra ali, por favor. Olha lá, mãe, fui chupar sorvete com aí eu não consigo entender, com a Jo, tá? Nossa prima. Resumo, as cartas do lado, ela diz, ela conta, corta pra mim, ela conta, né, que estava sendo perseguida. E essa que você viu, que ela diz, mãe, fui chupar sorvete, resumo, era quase uma carta de despedida, porque depois dessa daí, nunca mais Thalita foi vista. E, Alexandre, põe um Chuca-Chuca na cidade. Um pai desesperado por notícias da filha mais nova. De ontem pra cá, não sei. Eu não sei o que é dormir. Não sei. Enquanto minha filha não dá uma resposta onde ela tá, com quem ela tá, eu não sei o que vai ser da gente. Tá muito difícil. A filha de Osvaldo e Elizabeth desapareceu. Thalita, de 17 anos, estava hospedada na casa desta tia. Os pais têm medo do que pode ter acontecido à jovem, já que ela e a família estavam recebendo ameaças. O responsável pelo tormento é este homem, Alexandre, de 21 anos. Ele não aceitava o fim do relacionamento com Thalita. E tanto ficar apertando ela, ela falou pra mim, mãe, eu tá ficando com esse rapaz aí 4 meses. Inclusive eu falei pra ela que não era ficar, era namorar, né? Porque 4 meses pra mim não é ficar, é namorar. Daí eu falei pra ela falou assim, mãe, mas eu só fiquei só 4 meses. Depois quando eu quis terminar com ele não quis terminar, ele não aceitou. A adolescente foi mandada por Elizabeth para a casa da irmã, justamente pelo medo que sentiam. Mãe e filha moravam sozinhas nesta casa. Lá, não se sentiam mais seguras. Mas Elizabeth resolveu proteger a filha. Eva ficou responsável por ela. Por 15 dias, ela ficou na casa da tia, sem sair do local. Só falava ao celular e usava a internet. Mesmo assim, a mãe a visitava todos os dias. Esses 15 dias, ela ficou presa aqui dentro de casa. Ela não saía pra nada. Durante o último final de semana, Eva percebeu que a sobrinha estava diferente. Parecia nervosa e preocupada com alguma coisa, mas não quis contar para a tia o que era. Outro detalhe chamou a atenção. Eva percebeu que a sobrinha passou muito tempo conversando com alguém pelo celular. Usou um fone de ouvido em um claro sinal de que queria privacidade. A tia respeitou, mas ficou observando. Até que, pela hora avançada, mandou a jovem ir dormir. Thalita foi, trancou a porta do quarto e se deitou.
Mas ela estava meio assim, sabe, meio agitada, sabe? Parece que estava com medo de alguma coisa. Naquele dia, a dona Eva fez como fazia em todas as manhãs. Veio aqui por esse corredor até o quarto onde a sobrinha dela, Thalita, dormia. Bateu na porta algumas vezes. Mas nenhuma dessas vezes a Thalita levantou e abriu a porta. Ela tentou abrir, só que viu que estava fechada, trancada por dentro. Isso preocupou muito a dona Eva, porque não era comum, não era o hábito da Thalita fazer isso. Ela sempre deixava a porta destrancada, então ela deu a volta por este outro cômodo e veio ao corredor externo. Aqui nesse corredor, ela notou que a porta estava um pouco fechada apenas. Estava assim, dessa forma que a gente está mostrando aqui, olha só. Aí ela resolveu abrir. Ela achou que fosse apenas um descuido, mas quando ela entrou no quarto, ela viu essa cena. Viu aqui a cama, parecendo alguém deitado. Ela chamou, a Thalita não respondeu. Foi então que ela tirou a coberta e viu que não era a Thalita, eram apenas travesseiros. Ela já ficou muito preocupada, desesperada, o que poderia ter acontecido com a Thalita. Foi então que ela olhou pelo ambiente e viu aqui embaixo uma bolsa e dentro havia uma carta. Começou então o desespero. Eva ligou para os pais da adolescente, contou o que havia acontecido. Quando chegaram, leram a carta que estava endereçada à mãe e à tia. Com mais atenção. Ela pede desculpas e disse que iria fugir com medo da promessa de Alexandre em invadir a casa para se vingar pelo término. Thalita afirmou que está bem e que em 2 dias faria contato, algo que não aconteceu. Termina declarando amor à família e pede que, caso ela não entre em contato, que os pais chamem a polícia. E foi exatamente isso que eles fizeram. Ela agiu por impulso do medo, ela estava com medo, porque ele falou que ele ia invadir a minha casa, se não achasse ela lá, ia invadir aqui, entendeu? Agora, com quem ela conversou, com quem que falou, quem que encheu a cabeça dela, não sei. Apesar da mãe de Thalita acreditar que a carta foi escrita pela filha, alguns pontos chamam a atenção. O Cidade Alerta conseguiu com exclusividade esses outros 2 textos escritos pela jovem. A diferença de caligrafia é evidente. Surgem então 2 questionamentos. Se Thalita não escreveu a carta, quem teria sido responsável? E os pais também se questionam se a filha foi obrigada a redigir o texto para simular uma fuga. Porque eu estava nervosa, eu sem óculos não enxergo também. Aí meu irmão leu a carta, entendeu? Ela falando tudo aquilo lá na carta, entendeu? Que era para perdoar ela, porque mãe, tia, me perdoa, porque eu estou saindo da casa da tia Eva, porque eu estou sendo ameaçada. Porque ele falou, se ele for que ele vai invadir em casa aí, se ele não me achar, ele vai vir aqui. E eu não quero isso. E falando todas aquelas coisas que estavam na carta. Thalita só pode ter saído de casa por esta porta, a única. No local não há sinais de arrombamento. Uma casa que fica do outro lado da rua possui câmeras de monitoramento. Elas já foram solicitadas pela Polícia Civil, mas por conta de um problema técnico, as imagens da noite do desaparecimento ainda não foram localizadas. Resta saber se Thalita saiu do local sozinha. Ela levou o aparelho celular, que está desligado, algumas roupas e documentos. Quando foi era 1h da tarde, eu falei, o que está acontecendo que a Thalita não levanta? Bati na porta, nada. Peguei, dei a volta, a cama dela do jeito que ela deixou tá lá. Eu dei a volta e entrei pela porta-balcão. No que eu entrei, parecia que ela estava dormindo. Eu falei, Thalita, acorda. E quando eu pus a mão lá, era travesseiros, que ela pôs travesseiros lá para fingir que era ela que estava lá. Aí foi a hora que eu entrei em pânico. Liguei para o pai dela, liguei para a mãe dela, para ver o que estava acontecendo. Uma aventura de adolescente que os pais de Thalita torcem para não terminar em tragédia e ainda mais dor. A jovem começou um relacionamento com Alexandre após conhecê-lo em uma festa de formatura. O envolvimento era proibido. A moça sabia que a família não aprovaria o romance. Escolheram então manter tudo em sigilo. A jovem não contou aos pais. Osvaldo não morava com a filha, mas mantinha contato todos os dias com ela por telefone. Lembra que Thalita nunca chegou a comentar de estar encontrando alguém. Eu não sabia desse relacionamento dela.
Então, o que ela fazia, a gente acompanha, né? Até domingo ela estava aqui, a segunda tia dela falou que ela estava muito bem, e não demonstrava nada do que podia ter acontecido, né? A jovem, depois de 4 meses, preferiu terminar o relacionamento, se distanciar. Não queria ficar contra a família, mas não foi fácil. Em um determinado dia, a dona Elizabeth estava em casa e procurou pela filha, a Thalita. Só que ela não encontrou a jovem, ficou preocupada, ligou para ela por várias vezes. A adolescente não atendeu. Depois de algumas horas, ela chegou em casa. A dona Elizabeth estava aqui fora, cuidando de algumas coisas, cuidando da hortinha que ela tem aqui. Ela então teve uma conversa com a filha. Estava muito preocupada, obviamente. A Thalita disse, aí sim, que ela teria saído para conversar com alguns amigos. Levou o cachorro para passear. Só que esse cachorro tentou fugir e o celular que estava na mão dela caiu na calçada e um carro passou por cima. Quando ela voltou, o aparelho estava quebrado. Deu à mãe dela essa justificativa. Só que depois de algum tempo, a dona Elizabeth descobriu que a filha estava mentindo. Elizabeth descobriu neste momento o romance e o perigo que a filha passou. Era tudo mentira. Depois, Thalita confessou. Foi Alexandre quem quebrou o celular dela. Naquele dia, a Thalita resolveu dormir aqui, na sala da casa dela. Ela ficou no sofá, iria ficar aqui durante toda a noite. Isso porque a intenção dela era passar boa parte da noite assistindo televisão. Depois de algumas horas, ela acabou pegando no sono. Só que, durante a madrugada, ela começou a escutar algumas pessoas chamando pelo nome dela, gritando, fazendo ofensas. Ela então acordou e veio até este outro cômodo. Aqui ao lado estava a mãe dela. A dona Elizabeth também escutou essas ofensas e ficou preocupada. Resolveu então abrir a janela do quarto e olhar em direção à frente da casa. Lá ela viu o ex-namorado da Thalita, o Alexandre. Ele estava gritando, estava descontrolado e estava com outras pessoas. Neste momento, ela percebeu que ele lançou alguma coisa para dentro da casa. Foi quando ela olhou e viu aqui, bem neste local, uma pedra menor e essa outra bem maior. Ela não tinha dúvidas. O Alexandre queria atingir a casa, queria chamar a atenção. Tudo isso, segundo ela, porque ele estava descontrolado, não aceitava o fim do relacionamento. Elizabeth não teve dúvidas. Ligou para o pai de Thalita e contou toda a história. Juntos decidiram mandá-la para a casa de Eva. Lá ficaria mais segura, longe de Alexandre e das amigas dele, que também ameaçaram a menor. Quando eu saí, ele estava sentado, né, na frente da minha casa, numa escada lá, e as duas meninas. Eu perguntei para minha filha, é ele? Ela falou assim, é ele mesmo, é o Alexandre. Porque eu não sabia, eu não sabia. Daí ele veio perto dela, eu fiquei entre os dois, assim, no meio dos dois, né? Eu fiquei no meio, né? Ela atrás de mim, ele assim na minha frente xingando ela. Eu falei, se você encostar a mão nela, daí o negócio vira comigo, né? Que daí eu pego, né? Qualquer coisa eu ia fazer, né? Que jamais eu ia deixar ele bater na minha filha. Daí ele pegou e falou assim, nela, não vou relar a mão nela não, porque eu não sou covarde. Mas xingava. Daí ele pegou e falou que foi ele que jogou a pedra. Apesar do medo de Alexandre fazer algo, tudo parecia relativamente bem, mas a tranquilidade durou pouco. A rotina da casa era basicamente a mesma. A dona Eva ficava aqui na residência justamente para cuidar da família e principalmente da sobrinha. Ela ficava sentada ao sofá, lendo algumas coisas, vendo televisão. E enquanto isso, aqui do outro lado, neste outro ambiente, em muitas das vezes e situações, ficava a Thalita, a sobrinha dela. Ela tinha o hábito de ficar, quando não estava no celular, sentada nesta mesa. Aqui tem um computador da casa. Ela tinha o hábito de ficar e acessar as redes sociais. E foi justamente através de uma rede social que muitos problemas e informações chegaram até ela neste momento que ela estava aqui. Ela ficou sabendo que as ameaças contra a vida dela e também contra a família dela continuavam acontecendo. Estas são conversas em uma rede social entre Alexandre e uma amiga de Thalita. Em um dos trechos, o rapaz assume as ameaças, afirmando que amigas dele foram à casa da jovem, que ele jogou as pedras e que quebrou o celular de Thalita.
Em outro momento, diz que vai matar a adolescente. As amigas falavam para ela e ela me contava: tia, ele falou que vai invadir a minha casa. Se não me achar lá, ele vai vir aqui, na sua casa. Depois disso, Oswaldo levou a filha à delegacia para registrar a ocorrência. Ele conta que a jovem não falou nada que pudesse levantar suspeita do que viria a acontecer. Era a última conversa entre pai e filha. Ela falou que estava tudo bem, que não tinha nada. Peguei, conversamos um pouco, deixei ela aqui, daí decidi não ver mais ela. A polícia de Mairiporã, na região metropolitana onde tudo aconteceu, investiga o caso. Policiais foram até a casa de Alexandre, mas ele não foi encontrado. Em uma outra conversa na internet com uma amiga, ele diz que saiu de casa e foi para a capital paulista. O pai de Thalita também foi ao local depois do desaparecimento e conversou com a mãe do jovem. Não sei porque, não tinha motivo para ela fazer isso, sair daqui. Né? Tem aqui, tá bem, estava aqui, estava segura aqui, né? Por mais que esse rapaz estava ameaçando, mas aqui não tinha motivo dela sair daqui. Pais em desespero. Uma carta, mas poucas respostas. Cada minuto sem notícias de Thalita deixa a família com menos esperança. O temor pelo pior. A gente fica nessa dúvida. Como que está essa menina? Se ela está viva, está morta? Ou esse cara fez alguma coisa com ela? Esse cara está envolvido. Ela tem um histórico de ameaça de morte. Ele é o único suspeito. É o único que está ameaçando ela, né? E não tem outra pessoa. A gente quer encontrar ela, de um jeito ou de outro. Que ela apareça, de um jeito ou de outro, ela tem que aparecer. Pois bem, deixa eu dizer uma coisa. Nesse momento, um novo mistério começa. Por quê? Porque ela acaba de aparecer em casa. Durante a reportagem, ela apareceu e apareceu bem de saúde. Nós não temos muitas informações, mas a informação única que nós temos até agora, até porque nossa equipe está indo para lá, a única informação que nós temos até agora é que ela disse que tinha sumido, desaparecido, com medo de morrer. E também com medo de que ela estivesse ali, seja na casa dela, seja na casa da tia, e o sujeito aparecesse e matasse todo mundo. Mas, afinal, onde ela ficou? Essa é a primeira pergunta que eu fiz. A gente não tem até esse instante nenhuma resposta, porque isso acabou de acontecer. Parece que ela esperou a reportagem ao ar para ela aparecer. Então, amanhã a gente vai saber, ou ainda durante o programa, se porventura a gente conseguir mais informações, aí eu conto. Mas vou te contar, é outro mistério. Porque afinal foi para onde? Onde é que se meteu para sumir esse tempo?